Vamos lá, Chico? Vamos, vamos. Essa trilhazinha, essa musiquinha aqui é bem gostosa pra gente, para desanuviar um pouco o clima da propaganda eleitoral. Que agora está entrando naquela fase. Sabe quando o time está perdendo, o negócio é entrar na canelada, dar carrinho, então está ficando violenta, né? Como o Alckmin tem o maior tempo de televisão, ele tem 5 minutos e meio, às terças, quintas e sábados, duas vezes durante, na hora do almoço e à noite. E como ele tem 12 comerciais por dia, né, e o segundo maior tempo é o do PT, que tem 2 minutos e meio e 5 comerciais por dia, aquilo que você acaba mais vendo na televisão é a propaganda do Alckmin. Né? Claro que cada estado tem a programação dos governadores também, mas na campanha presidencial o que você mais assiste na televisão, e eu estou aqui para comentar a propaganda eleitoral, né? Não estou fazendo um comentário só sobre política, estou falando mais sobre o efeito da propaganda eleitoral na cabeça das pessoas, ou que está por trás da propaganda eleitoral, aquilo que os candidatos querem vender para você. Então, como está muito focado nisso, como o Alckmin tem o maior tempo de televisão, no fundo, as mensagens do Alckmin é que ficam mais presentes na televisão. Ao que tudo indica, não estão sendo eficientes desde o começo da campanha, porque apesar de ele ter o maior tempo de televisão, ele fica patinando entre 7% e 9% e não sai disso. E agora, então, desde ontem, os comerciais de hoje, a propaganda eleitoral de hoje do Alckmin, está violenta mesmo. Né? Daqui a pouco o Hugo Chávez vai levantar do túmulo, vai acionar o TSE do Brasil e pedir direito de resposta, porque a Venezuela entrou no centro da campanha do Alckmin. Venezuela, CPMF, né? Tudo para bater em Bolsonaro e para bater no Lula, né? E tabela no Haddad. Né? É um negócio muito, muito louco isso, né? Porque a campanha do Alckmin começou com ele seria a terceira via, um cara tranquilo, precisa ter cabeça. Agora não, parece uma luta de MMA, ele está dando porrada para tudo quanto é lado e dizendo, e o mais engraçado é que ele dá porrada para tudo quanto é lado e fala, ó, não é com porrada que se resolve o problema, mas ele está dando as porradas em todo mundo, né? A campanha está bem assim. Talvez seja a única alternativa que ele tenha nesse momento para tentar sair da baita crise que ele está vivendo, do ponto de vista de pesquisa eleitoral. Então ele está colocando a Venezuela no centro da campanha, dizendo que o Lula apoiou o Hugo Chávez, que já morreu faz um tempão, o Bolsonaro era fã do Hugo Chávez, né? Eles não falam do Maduro, eles falam do Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez já morreu faz tempo, mas o caos da Venezuela muito hoje é desde o início do governo Maduro, né? Se acentuou. Né? Mas eles esquecem essa história do Maduro e falam em Hugo Chávez por quê? Porque o Bolsonaro, há muitos anos atrás, deu uma entrevista falando muito bem que o Hugo Chávez seria um cara promissor para a América Latina, para a Venezuela. Segundo ponto, eles colocam o Lula, ainda logo depois da operação do câncer, aqui sem barba, só com bigode, elogiando o Hugo Chávez. Mas, na verdade, eles mostram cenas do governo Maduro, que já está há um tempão no poder. Né? Então é como você criticar lá, o Fernando Henrique, não, criticar o Collor e o governo é do Fernando Henrique. Fica meio fora de... Então a propaganda tenta embaralhar muita coisa. Como muita gente está com a cabeça embaralhada, talvez isso tenha algum efeito. E também o negócio da CPMF, né? Que o Paulo Guedes, que seria o posto de piranga do Bolsonaro, o Paulo Guedes colocou como proposta a volta da CPMF. Depois o Bolsonaro desmentiu. E então o Alckmin fecha nisso aí. Vai ter CPMF, que o PT queria também. Mas o Alckmin não esquece de dizer, de você em casa deve lembrar disso, a CPMF foi criada no governo Fernando Henrique, o governo do PSDB, né? E terminou durante o governo Lula, né? Talvez parece até que o PT queria que ela continuasse por um tempo, mas é muito engraçado, você critica, a propaganda está tão esquizofrênica que ela critica um programa que o PSDB que criou. Me parece que o PSDB aquela coisa está nas cordas, está nas últimas, então tem que atacar todo lado para ver se com esse ataque generalizado
E o que eu estou achando do horário eleitoral, acho que o horário eleitoral, do Alckmin, que tem o melhor do maior tempo, ele, na verdade, só está alimentando a campanha do Haddad e só está alimentando a campanha do Bolsonaro. Por quê? Ele aumenta a raiva no PT, né? Ele aumenta a raiva sobre o Bolsonaro nos campos, ou porque quem está apoiando o Haddad fica com mais bronca do Bolsonaro e vice-versa. Então, me parece um pouco do ponto de vista da propaganda, me lembra muito aquela coisa do Aécio, no final da campanha passada, e mesmo depois da campanha, o maior esquema de corrupção da história do mundo, né? A Venezuela que o Lula e a Dilma apoiaram. Né? Então esse ódio que o PSDB espalhou no país desde a eleição passada é que acabou desaguando no Bolsonaro. E eles continuam apostando nisso, quer dizer, eles vão continuar alimentando a campanha do Bolsonaro. E eles têm um maior tempo de TV, eles usam esse tempo de TV. No fundo, não está beneficiando a eles, está beneficiando o Bolsonaro. E dizem na televisão que não podemos alimentar o ódio. Mas eles estão alimentando o ódio. Então está muito louco. Quem está alimentando o ódio, fundamentalmente nesta campanha de televisão, quem está fomentando o ódio na campanha de televisão, né, é o PSDB. Porque o Bolsonaro não tem tempo de televisão, praticamente. O ódio fica pelas redes sociais, né, quando ele aparece lá no Jornal Nacional, nos telejornais, na cama, sofreu um atentado. O PT só faz programa falando da felicidade do Brasil no tempo que o Brasil era feliz, no tempo do Lula. Então não tem crítica a nada, praticamente. Né? Criticam, falam que, na verdade, o Haddad fala do governo Temer, né? Por isso que o Brasil precisa voltar a ser feliz de novo. Tiraram o Temer, que era um governo ilegítimo, né? Tudo bem que o Temer era o vice da Dilma, né? Mas o Haddad implantou um plano de governo que era o oposto que a Dilma tinha sido eleita. E aí, então fica esse confronto, né? Eu tenho a impressão que se isso... Porque o programa do Ciro hoje foi um programa bem leve, falou do atendimento médico de saúde gratuito lá no Ceará, né? Na dele ali, para ver o que está acontecendo com as pesquisas, eu acho. Para ver se ele vai ser uma alternativa ao Haddad, né? Eu continuo achando que do jeito que o clima está, a competência da campanha do Haddad, a incompetência da campanha do Alckmin, estão cada vez mais favorecendo a subida do Bolsonaro e a subida do Haddad. Então acho que o Ciro está cada vez mais ficando fora do jogo. O Alckmin também, né? Não sei que eu me engane completamente, né? Porque aqui funciona mais ou menos como comentarista de futebol. Estou comentando durante o jogo, né? Pode ser que chega no segundo tempo, o time dá uma virada, essa campanha tudo pode acontecer, né? Mas eu ainda acho que a propaganda do Alckmin, a propaganda do Álvaro Dias, a própria propaganda do Meirelles, que também surge como uma outra alternativa, dizendo: eu trabalhei para todos os governos. Quando a coisa aperta, né, se tem alguma bobagem acontecendo no governo do PT, ou se tem alguma bobagem acontecendo no governo Temer, eles chamam o Meirelles para consertar. Né? Se bem que chamaram o Meirelles com o Temer aí, não sei se consertou muito bem a coisa. Né? Mas pelo menos a do Meirelles é uma coisa mais suave. Né? A campanha do Alckmin é uma coisa escura, tenebrosa, passa uma coisa de raiva, de desespero, o Brasil está afundando. Lembra aquela história lá da Regina Duarte, lá atrás, na campanha do Serra, eu tenho muito medo. Então estão implantando o medo para tentar ele afastar o Bolsonaro, afastar o Haddad e ele ser alternativa. Mas no fundo, ele está reforçando essa campanha anti-PT, que o Bolsonaro é o grande, digamos, é o grande líder dessa campanha anti-PT, né? As mulheres, a turma da Paulista gritar, fora PT! Né? Então, a Paulista gritar. E o ataque ao Haddad, ao Lula, fica um ataque meio sem... Porque o PT está falando dos tempos bons do governo Lula, né? Então, talvez fosse mais eficiente para o Alckmin falar de coisas do governo Lula, né? Já que, como ele diz, o Haddad é o poste do Lula, né? Então ele devia atacar o governo Lula. Ele não ataca o governo, na verdade ele ataca muito mais o segundo mandato da Dilma. Então a propaganda está querendo, no fundo, a propaganda está querendo passar para vocês
que nós estamos em risco. Uma vez a Argentina, o Brasil não podia virar Argentina. Agora o Brasil não pode virar a Venezuela, né? O Brasil nem virou a Argentina, nem o Brasil virará a Venezuela. Essa é a verdade. Isso é uma bobagem tremenda, realidades diferentes, ninguém copia ninguém, nunca seremos não seremos nem a Dinamarca, nem Cuba, nem Venezuela, nem o Haiti, nem o Brasil é o Brasil. Mas é um país de características muito únicas no mundo. Então, o que eu acho é que cada vez mais nós estamos caminhando por um embate muito forte porque pouco está se contribuindo para um debate racional no horário eleitoral. Como televisão é emoção, mas é uma emoção do lado negativo, pesado. O programa do PT hoje focou na questão das mulheres, né? Focou no projeto do Minha Casa Minha Vida, um conjunto habitacional, se não me engano, foi Itaquera, que as mulheres foram elas que participaram do mutirão de construção, elas são as donas dos apartamentos, né? Então as mulheres no centro da atenção, justamente para o quê? Como o eleitorado feminino está abominando o Bolsonaro, na sua esmagadora maioria, o PT tenta atrair as mulheres para a campanha do Haddad. O que eu estou achando na campanha do Haddad, está faltando um pouco de Haddad, eu acho. Acho que está chegando a hora de... Porque no fundo, as pessoas, quando vão escolher um candidato a presidente, ou a governador, ou a prefeita, elas têm que gostar do candidato, né? Eu sei que tem a questão da economia que está, né? O Brasil no tempo do Lula, está correta essa estratégia, que o Brasil era melhor no tempo do Lula, mas o protagonista precisa ser... Hoje apareceu a Ana Estela, a mulher do Haddad na frente, mas está faltando um pouco mais da personalidade do Haddad na campanha, né? Claro que o Lula é importante, porque os votos do Nordeste, né? O Haddad ganha, o Haddad está indo bem nos estados do Nordeste e o Bolsonaro está indo bem nos estados do Sudeste, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os maiores colégios eleitorais. Então, a campanha, né? Então, precisa começar além de manter, a campanha do PT tem essa dificuldade, além de manter o eleitorado do Lula, tem que avançar um pouco em outros eleitorados que ficaram decepcionados com o PT. Então tem esse lado. O Alckmin, se o governo dele fosse um exemplo para o Brasil, fosse um exemplo, então ele teria credibilidade para dizer, olha, isso aqui vai virar o caos, vai virar uma Venezuela, ou o Bolsonaro é um despreparado, está dando porrada no Bolsonaro nos comerciais, de anteontem para hoje, praticamente em todos. Mas o que o Alckmin tem para oferecer? Você precisa ter alguma coisa para oferecer. O Meirelles oferece aquilo que ele disse que ele foi o bom gestor na economia do país. Então, o Alckmin tem pouco para oferecer, do ponto de vista da competência do governo do PSDB, né? Eu tenho a impressão que essa eleição está caminhando para uma situação muito difícil para o PSDB, né? A imagem dele na televisão está muito desgastada. Me parece que o Alckmin na televisão está repetindo o Aécio, né? E a gente corre o risco de ter um resultado de uma eleição de um Brasil dividido, né? Entre Aécio e Dilma, agora vai ser Bolsonaro e Haddad. Claro que são características totalmente diferentes, né? O Haddad tem uma característica totalmente diferente da Dilma, e como político, como ser humano, e ao mesmo tempo o Bolsonaro tem uma característica diferente do Aécio Neves. Mas a maneira como esse ódio está sendo incrementado nas redes sociais, até no horário eleitoral e tudo isso, vai empurrar o país para isso. Eu não sei se isso ajuda o país, né? No fundo, divergências democráticas têm que estar explicitadas na televisão, né, no debate, por exemplo, no embate que houve na TV Aparecida, o maior embate foi entre o Alckmin e o Haddad. Então o Alckmin está fazendo o papel do Bolsonaro, ele quer ser o Bolsonaro, não adianta, não dá para fazer o papel do Bolsonaro, né? Mesma coisa que o Lula, digamos que o Lula tivesse condições de ser candidato, não tivesse sido absolvido julgado na terceira instância e sido absolvido, aí não caberia o Haddad, né? Seria o Lula, mas como o Lula está impedido, é o Haddad no lugar dele. O Bolsonaro não está impedido, ele está impedido de fazer campanha, mas ele é candidato. Então é difícil o Alckmin ficar no lugar do Bolsonaro. E tem uma questão que a gente está caminhando para isso, eu estou vendo, eu sei que a gente está vendo, que com esse embate na televisão, essa imagem de intolerância que a gente está tendo, vai acabar virando um embate entre a democracia
e um regime autoritário, né? Porque o Bolsonaro não descarta isso. Ele é um admirador da ditadura, ele acha que não existiu, aliás, nem admirador, ele fala que não existiu a ditadura de 64, que durou até 85. Então, eu acho que vai se encaminhar para esse. E uma outra coisa importante, não podemos esquecer que no segundo turno são 10 dias de horário eleitoral com 10 minutos para cada candidato. O que você não está vendo hoje do Bolsonaro no horário eleitoral, você vai ter 10 minutos por dia, 2 vezes por dia, todos os dias, com exceção acho que do domingo, de Bolsonaro durante 10 dias, 10 minutos. E 10 minutos de Haddad todos os dias, se for o Haddad, ou 10 minutos de Ciro Gomes, se for. Essa possibilidade, só existe a possibilidade de um pela direita e outro pela esquerda. Isso, coisas que falavam lá atrás, que podia o Alckmin, Bolsonaro, o Ciro e Haddad. Não, vai ser o Bolsonaro ou o Alckmin, ou do outro lado vai ser Ciro ou Haddad. Cada vez mais fica mais claro que esse embate vai ser entre Bolsonaro e Haddad. Vamos dar uma olhadinha nos outros programas a partir dos comerciais de televisão desse fim de semana, que devem colocar mais uma nuvem negra sobre a cabeça do Brasil, né? Então, assim, tá assim, no fundo, na televisão, a imagem que passa é assim, uma nuvem negra pairando sobre o Brasil, que é o ameaça, Haddad ameaça Bolsonaro, e do outro lado o Haddad abrindo o sol saindo, né? Um amanhecer de um Brasil melhor, recordando aqueles tempos felizes do Lula. Nós voltamos na... Peraí, deixa eu só te... o Carlos Henrique está falando que... Vou falar um pouquinho os comentários dos leitores. Muito bom isso aí. O Carlos Henrique está falando que esse é o preço do golpe que o PSDB está pagando, que essa tragédia do PSDB é o preço do golpe. O Antônio Lopes está dizendo que o golpe pariu o Bolsonaro, e ele chama de coiso. A Rosa Maria Frazão está dizendo que o picolé de chuchu está jogando muito sujo. A Juliana Freitas está dizendo que o coiso só ganha em São Paulo porque aqui tem uma elite chucra. Pobre que pensa que é rico, não gosta de pobre. Peraí, só a última coisa. O coiso é uma vergonha. O bolsolixo, o Carlos Henrique acha que se for 10 minutos todo dia, o bolsolixo vai para o saco, porque ninguém vai aguentar ele durante 10 minutos. Queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho o seguinte, primeiro, tem razão quem é o primeiro que eu esqueci o nome do nosso Carlos Henrique. Carlos Henrique. Está certo, Carlos Henrique. Na verdade, o impeachment, o golpe, da maneira que ele foi gestado pelo Aécio para impor o programa de governo do PSDB no governo Temer, acabou destruindo o próprio PSDB. Né? Primeiro porque praticamente quase todas as principais lideranças do PSDB estão envolvidas com a corrupção. E às vezes com volumes de recursos muito maiores do que aquelas que tiveram pessoas do PT envolvidas. Né? Vou dar um exemplo, claro. Né? O Paulo Preto, operador do PSDB, a Justiça da Suíça descobriu 110 milhões de reais depositados na Suíça. E dá para comprar no mínimo 100 triplex do Lula, que não é do Lula. Então, a primeira coisa, todos foram afogados com a corrupção, o Aécio sendo o primeiro, foram todos sendo engolidos, né? Mais ou menos como foi a Revolução de 64, toda a elite política que apoiou o golpe de 64 acabou sendo caçada, destruída, depois mortos em situação até meio estranhas, né? O Lacerda, né? Depois Juscelino, Adhemar, né? Então isso aí, subiram politicamente também, né? Logo depois. As mortes ocorreram bem alguns anos depois. Então, assim, o PSDB está sendo vítima do próprio ódio que ele implantou, porque, na verdade, o que o PSDB implantou? Bastava tirar a Dilma que os investimentos voltavam e que a corrupção ia acabar. E, na verdade, por que o Lula ficou em primeiro lugar nas pesquisas até o último momento, aí, até que foi impedido de ser candidato? Porque isso não se cumpriu. O eleitor, pelo menos para 55%, 60% da população brasileira, isso foi um engodo, foi uma mentira. E o PSDB nisso ficou sendo como o principal autor dessa mentira. Então todas as suas lideranças estão naufragando, praticamente em quase todos os estados. Corre-se o risco do PSDB ser o partido que mais vai sair
abatido, né? E talvez tenha aqui o Dória, que concorre em São Paulo, com possibilidade de perder para o Paulo Scaff. E o Dória, você pode falar tudo, mas se a gente pensar no PSDB histórico, de Mário Covas, do Franco Montoro, Fernando Henrique, o Dória é um peixe fora d'água ali, né? Na verdade, o Dória é o Bolsonaro dos Jardins, estando aqui no PSDB. Ele tem a mesma visão autoritária, né? Tudo isso. Não vi ele fazer coisa, só não vi ele falar coisas contra gays, contra as mulheres, mas ele tem essa visão autoritária da política, né? Então, assim, o PSDB será vítima, ele está sendo vítima daquilo que ele criou. E o Alckmin está repetindo, agora nessa fase da campanha, repetindo aquele discurso de ódio que o Aécio fazia. O maior esquema de corrupção, a Venezuela. Lembra quando o Aécio foi para a Venezuela junto com a Luísio Nunes, foram impedidos de entrar na Venezuela, de ir numa avenida lá para visitar a oposição que estava presa, o líder da oposição. Agora quem está preso é o Lula, né? Queria ver se ele fosse. Então tem essa questão. E a outra, perguntaram do Bolsonaro. Eu acho não. Os 10 minutos ninguém vai aguentar o Bolsonaro. Não, ao contrário. Eu acho que 10 minutos de exposição na televisão em propaganda eleitoral do Bolsonaro, neste clima de guerra, e vamos deixar bem claro, né? A guerra, desculpe, por mais que os jornalistas tentem, na mídia tradicional, tivem os dois extremos, os dois polos, a campanha. Eu não tenho visto na campanha do PT nenhuma coisa agressiva. Na propaganda eleitoral, não vejo nada agressivo contra o Bolsonaro. O que eu vejo é coisa agressiva do Bolsonaro e do Alckmin contra o PT. Então essa guerra é uma guerra assim, que um lado está tirando bala para tudo quanto é lado, né? E o lado do PT eu não vejo, né? Eu vejo... Tem um movimento, tem a sociedade, as mulheres, por exemplo, dia 29 agora vão se reunir, ele não, né? Então isso é uma outra questão. Então eu acho que essa guerra está muito mais com anti-PT do que... Né? Aliás, é um negócio que está há anos no Brasil, né? A gente entra ano, sai ano, essa coisa do anti-PT é o que pauta a eleição. E não vamos esquecer que as 4 últimas eleições para presidente, o PT ganhou as eleições, né? Chico, última pergunta da Juliana Freitas. Você acha que as pesquisas estão mascarando os resultados reais da intenção de voto? Acha que dá para falar alguma coisa assim? Não, pesquisa é assim, pesquisa tem margem de erro que você pode mexer, mas assim, mas dificilmente a pesquisa vai dar um zoom. Os institutos de pesquisa, apesar que toda eleição, na última hora, eles acabam tendo uma pequena diferença, mas não podem inverter um resultado, principalmente institutos de pesquisas como o Datafolha, principalmente, como o Ibope, não pode ser um resultado manipulado total. Então o Bolsonaro estaria com 35, eles põem o Bolsonaro com 25. O Haddad estaria com 35 e estão colocando ele com 22. Não existe isso. Isso, gente, né? Você pode mexer na margem, que é 3 para cima, 3 para baixo, é óbvio. Né? Digamos que um candidato tenha 30 e o outro 27. Se você aumenta os 3... De 30 ele vai para 33. Do 27, se ele mexe na margem de 3 e abaixa, ele fica com 24. Aí fica 33 a 24, a diferença aumenta. Então pode existir isso. Eu acho difícil o Datafolha entrar numa coisa dessa. E tem a coisa dos erros mesmo, né? Pode ocorrer erros, né? Porque nós somos um país de quantos são? 123 milhões de habitantes, são quantos milhões de eleitores? E nesse clima que está confuso ainda, pode ocorrer mudanças de última hora. Pode ocorrer também, você vê, tem coisas que estão sendo já programadas para acontecer. Né? Segundo as informações que estão surgindo, o sujeito que deu a facada no Bolsonaro vai prestar um outro depoimento à Polícia Federal e a Polícia Federal vai dar o resultado desse inquérito na sexta-feira, na véspera da eleição, que é domingo. Né? Então... alguma coisa pode... E parece que já... o Antônio Bispo, né? Como chama? Bispo, né? O que deu a facada, recebeu uma autorização para dar uma entrevista para alguma emissora de televisão. Provavelmente vai ser a Globo, né? Provavelmente vai ser a Globo, ou vai ser para a Veja, Globo e Veja, na sexta-feira, quando já terminou o horário eleitoral, quando já terminaram os debates. Então, isso vai ter um efeito, né? No domingo, como foi em 1989, por exemplo. A polícia estourou o cativeiro do Abílio Diniz, que estava sendo sequestrado. Aí chegou lá, levou um ônibus, vestiu alguns sequestradores com a camiseta do Lula. Até explicar isso, acabou, a eleição já foi. Agora, na última eleição passada,
né? A Veja deu uma entrevista do Youssef, dizendo Lula e Dilma sabiam de tudo. Foi a capa da Veja, Jornal Nacional de sábado. Quer dizer, as pessoas foram votar com esse tipo de informação. Depois, isso não foi confirmado, não há nada, não existe prova nenhuma em nenhuma ação, a Dilma nem é ré em nenhuma ação, que ela sabia de tudo que acontecia na Petrobras, o Lula, se sabia ou não sabia, eu não sei, mas a justiça pelo menos. Então você solta uma bomba dessa na véspera da eleição, tem um efeito. Na eleição passada, com Aécio e Dilma, a Dilma ganhou mesmo assim. Né? Em 89 o Lula perdeu, né? Com o Collor naquele momento. Né? Como a do Serra, outra vez foi o escândalo dos aloprados, a mala de dinheiro que foram dar para comprar um dossiê do Serra, aí o Lula, isso na reeleição do Lula, né? O Lula acionou a direção da Polícia Federal para impedir que fizesse um uso político disso, cheio de jornalistas embaixo da sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, e um agente da Polícia Federal desceu e distribuiu os CDs com cópias com a imagem do dinheiro, da mala de dinheiro que petistas teriam levado para comprar e não levou a campanha para o segundo turno, e no segundo turno o Lula ganhou do Serra. Então tem sempre essas jogadas de último momento. Vai ter a tal delação do Palocci no final também, né? Porque a Lava Jato não está de braço cruzado, né? O Sérgio Moro, né, que virou um ator, ele virou um ator político dessa história do Brasil, né, recente, né? Ele é um ator político, né? Mesmo quem gosta do Sérgio Moro, que é, sei lá, 40% da população, segundo as últimas pesquisas, aprova integralmente a Lava Jato, mas sabem que ele teve uma atuação política, né, na divulgação das conversas da Dilma com Lula e tudo isso. Então isso ela vai ter uma atuação, de alguma maneira vai ter uma atuação. Então isso, e aí a minha análise fica muito mais na como a televisão vai abordar isso, né? Agora, o que acontece? Se isso ocorre na sexta-feira, porque o horário eleitoral vai até a quinta-feira, que antecede o dia 7, domingo. E tem o debate na quinta-feira, logo após o horário eleitoral e o debate final dos candidatos. Aí você não. Aí se alguma coisa acontece na sexta-feira, não tem veículo de comunicação de massa que o lado atingido, seja ele o Bolsonaro o lado atingido, ou o Lula o lado atingido, o Haddad o lado atingido, não tem como responder para a grande massa, né? Então, eu acho que vai ter, no ritmo que a coisa anda na campanha do Alckmin, nas campanhas mais à direita, eu acho que vão surgir bombas aí no final para deixar o Bolsonaro sem resposta e para deixar o Haddad sem resposta, para ver se eles empurram o Alckmin lá para frente. Se isso der resultado, de repente pode até acontecer uma virada espetacular no Alckmin para o segundo turno. Eu acho, o meu palpite é que isso não vai ocorrer, né? E esse clima de guerra vai acabar indo para o segundo turno, né? No fundo, né, a propaganda eleitoral devia funcionar como é a propaganda de produto. Cada um vende o seu preço, meu carro é melhor, o carro da Hyundai é melhor, o outro da GM diz que é melhor da GM, da Ford, e você faz a sua escolha e a vida continua depois, né? Sem guerra, sem consequência, sem ameaça do ministro do Exército dizer que não vai aceitar isso, a vida do país tem que continuar. Isso é democracia, né? Então acho que nós estamos num momento que todos nós, independente da sua preferência partidária, nós temos que nos encarar como, você que está em casa, encarar a propaganda eleitoral como você encara a propaganda normal. Você quer ter todos os produtos que são oferecidos com propaganda para você poder escolher livremente e ninguém depois te contestar. Né? Você resolveu tomar uma Coca-Cola em vez de tomar Guaraná, aí vem alguém lá, vem um militar lá e te tira a Coca-Cola. Não vou aceitar. Entendeu? Então, estou fazendo no sentido pejorativo, né? Claro que a eleição é uma coisa muito mais importante do que consumir Coca-Cola, Guaraná, McDonald's ou Bob's, mas no fundo é isso. A propaganda deveria servir para você ter uma amplitude de escolhas. E a hora que você fizer a sua escolha ser respeitada, né? O tal mercado que gosta tanto de governar o Brasil, o mercado respeita isso, né? Nas suas escolhas, a conta no banco. Agora, parece que tem gente que não quer respeitar o resultado dessa eleição que virá por aí. Você tem que lutar para que o resultado seja respeitado, tá bom? A gente volta na terça-feira. Curta aí, compartilhe. E esse vídeo fica depois no Jornalistas Livres, no Facebook. E fica também no YouTube. Você bota no YouTube, Chico Malfitani, Jornalistas Livres, ele também fica permanente como os outros
os outros comentários anteriores, vocês vão vendo a evolução, né? E terça-feira que tem horário de presidente, a gente volta outra vez, tá bom? Um abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguma coisa da propaganda eleitoral.